Bora fazer uma questãozinha de matemática do Enem 2025, vamos ver o que ela fala pra gente. Ele quer saber qual é a quantidade de cores utilizada para pintar o protótipo, né? Uma fábrica utilizou uma impressora 3D para produzir o protótipo de uma peça. O protótipo tem a forma de um poliedro convexo, obtida pela justaposição de dois sólidos distintos. Justaposição, se botar um em cima do outro. Um com a forma de um prisma hexagonal regular reto, presta atenção. Um prisma hexagonal regular reto. Por exemplo, o que é um prisma quadrangular? É um prisma de base quadrada. Prisma é aquele cara que tem as faces, né? Ó, retangulares. Então isso aqui é um prisma. Percebe? Isso aqui é um prisma de base quadrada. Só que ele falou que é um prisma de base hexagonal. Então o que é um prisma de base hexagonal? É um prisma, tem as faces retangulares, cuja base dele é um hexágono. Então isso aqui é um prisma hexagonal. Percebe? Ó, vai ter aqui um retângulo, outro retângulo como base, como face no caso. Outro retângulo como face, outro retângulo como face, e aqui atrás seria um retângulo como face também. E aí a gente teria outro hexágono aqui em cima, configurando um prisma hexagonal. Esse cara aqui, ó, seria o prisma hexagonal. Fechou? Vou desenhar aqui porque vai ser importante nessa questão a gente conseguir desenhar esse prisma, né? Sim? A tecnologia ajudou a gente aqui. Bom. Beleza. Isso aqui seria a base do nosso prisma. E aí a gente teria as faces. Isso aqui, então, galera, configura um prisma hexagonal. Show? Beleza. Ele falou o seguinte: outros com a forma de um tronco de pirâmide de base hexagonal reta. Beleza, então também vai ter uma base hexagonal. A base maior do tronco de pirâmide coincide com uma das bases do prisma. Após a impressão do protótipo, ele foi encaminhado ao setor de customização para realizar a pintura, né, da sua superfície. O critério definido para a realização da pintura considera que faces congruentes entre si, ou seja, faces iguais entre si, devem ser pintadas com a mesma cor. E faces não congruentes, ou seja, não iguais entre si, devem ser pintadas com cores distintas. Beleza, vamos desenhar a pirâmide aqui em cima do prisma? Ele falou que a base maior da pirâmide coincide com a base maior do prisma, então aqui vai ser a base maior da pirâmide. No caso, não vai ser uma pirâmide, vai ser um tronco de pirâmide. O que é um tronco de pirâmide? É uma pirâmide cortada. Então vai ser isso aqui, ó. É uma pirâmide cortada, cuja essa base hexagonal aqui em cima é menor do que a base hexagonal embaixo. Por quê? Todo tronco de pirâmide tem como face trapézios, né? Trapézios. Então, essa base aqui ela é bem menor do que a base de baixo, porque percebe que a pirâmide, conforme ela vai subindo, ela vai afinando. Então, quanto mais em cima eu cortar, menor vai ser a minha base, certo? Então, veja, essa face aqui ela é única, não tem ninguém igual a ela, então a gente vai pintar ela de uma cor, tá? Porque ela é menor do que a de baixo e não é igual aos trapézios em volta, não é um retângulo também. Então ela é única, ela é um hexagonal bem pequenininho, não é congruente com a outra, entendeu? Ele falou que vai pintar de cor igual as faces que são congruentes. O que é ser congruente? É ser igual, ter o mesmo tamanho, ter o mesmo ângulo interno, ser igual em tudo. Então, por exemplo, essa face aqui da base que eu vou pintar de verde, eu vou pintar aqui embaixo de verde também. Por quê? Porque elas são as mesmas faces, né? Em todo o sólido, assim, que você for estudar de um prisma, as bases opostas, né? Elas são sempre iguais. Pelo menos a base de um prisma, ela tem como propriedade que tem que ser igual a outra base, né? Entendeu? Então, por exemplo, se eu tivesse um negócio aqui estranho, inclinado aqui assim, pá, e oposto a ele tivesse um negócio assim, esse cara não poderia ser a base, porque oposto a ele não é igual, entendeu? Não é igual, então não é congruente. Fechou? Beleza, então já pintamos aqui de duas cores. Aí, cara, por exemplo, eu posso pintar de vermelho esses trapézios aqui, né? Porque eles também, no caso, eu vou pintar de uma cor só, porque todos esses trapézios aqui em volta são congruentes entre si. Então aqui eu vou pintar de vermelho, que é outra cor. E aqui eu posso pintar esse retângulo de azul, né? E esses todos os retângulos são congruentes entre si também. Então eu usei o roxo, eu usei o vermelho, eu usei o verde para pintar as duas bases e eu usei o trapézio para pintar a lateral. Ou seja, eu usei 4 cores. Então qual é a quantidade de cores que eu vou precisar aqui para pintar o protótipo? Eu vou precisar exatamente de 4 cores. Fechou? A questãozinha bem tranquila, só você saber a propriedade dos sólidos, né? Saber o que é um prisma hexagonal, saber o que é um tronco de pirâmide de base hexagonal, e entender o que são faces congruentes entre si. Faces congruentes são faces iguais. Por exemplo, quando eu falo de um triângulo, pô, esse triângulo aqui tem lado 5, 5, 5, esse triângulo aqui, ó, ele tem lado, por exemplo, 3, 4, 5. Eles não são congruentes porque eles não são iguais. Isso é congruência. Fechou? Então eu espero você na nossa próxima questão. Valeu!